Olá, bem-vindos a mais uma edição do Telejornal UERJ Online. Eu sou Luiz Portilho. Eu sou Thalita Buriti. E se você tiver alguma sugestão de pauta, crítica ou elogio, envie um e-mail para contato@tvuerj.com.br. É isso aí, Thalita. Então vamos às notícias. Nesta sexta-feira, dia 25, o Ministério do Trabalho instituiu um grupo de estudos para apresentar mudanças na regulamentação da profissão de jornalista. O grupo de estudos será composto de 3 integrantes, de 3 representantes do Ministério, 3 da categoria profissional e 3 das empresas de jornalismo. Os integrantes serão indicados por entidades do setor e terão 90 dias a partir do início dos trabalhos para apresentar sugestões que possam passar por alterações na legislação em um relatório final. Isso já foi assinado pelo ministro Carlos Lupe e publicado no Diário Oficial. Agora nós temos aqui a nobre presença do Gabriel Rosa, que vai falar um pouco do panorama esportivo carioca. Não é, Gabriel? É isso aí, Luiz, tudo certo? Tranquilíssimo. Bom, a rodada do Brasileiro começa nesse sábado. O Fluminense recebe o Cruzeiro no Maracanã, às 18h20. Bom, e para repor os desfalques do Fluminense, que o Gabriel e Cícero vendidos, Thiago Neves e Thiago Silva na seleção, o Fluminense busca alguns reforços. Bom, estão cotados nas Laranjeiras, Jean Carlos, agora atualmente no São Paulo, mas já passou pelo Fluminense, Dátalo, volante do Boca Juniors, William, ex-Corinthians, que está no Shakhtar Donetsk da Ucrânia, Everton Santos, que está no PSG, já passou por Corinthians e Bragantino. Já o Vasco vai a Vila Belmiro enfrentar o Santos às 16 horas de domingo. Bom, e a transferência ou não do Pablo deve ser resolvida nessa semana. Ele que teve está envolvido naquela confusão, vai ou não vai para o Zaragoza da Espanha, o passe dele pertence ao Olaria. Vai ser uma perda grande para o Vasco, né? Vai, ele atua em várias posições no Vasco. É versátil. E o clássico da rodada, Flamengo e Botafogo, domingo às 18h20. Bom, o Fla perdeu a liderança da semana para o Grêmio, que goleou o Figueirense por 7-1 em Santa Catarina. Bom, o Cleberson deve voltar à equipe, uma volta importante para o time do Caio Júnior. O Bruno é suspenso, não joga, entra o Diego. E o Souza pode ser que saia da equipe, vendido. O Panathinaikos tem soldado o atacante e que ele admitiu as sondagens, mas o Flamengo ainda não recebeu nenhuma proposta oficial. E será que o Flamengo tem alguma opção aí para o Souza? Para substituir o Souza, né? Vai perder um jogador do elenco, o Flamengo que valoriza muito o elenco, né? Tem o Obina, que é o substituto direto do Souza, mas eu acho que ele não é suficiente para manter o resto do Campeonato Brasileiro. O Flamengo não tem nenhuma notícia, assim, por exemplo, de reforços que poderiam chegar, porque o Flamengo já perdeu o Marcinho e agora com essa possibilidade de perder o Souza pode ficar complicado, né? O Flamengo acertou com o Vandinho, artilheiro do Avaí da Série B, com 5 gols esse ano. Acho que é artilheiro da temporada de todas as séries do Brasil. E o Eltinho também, um lateral esquerdo, que também era da segunda divisão. Bom, Botafogo quer manter a boa fase contra o Flamengo, espera dar revanche da final do Carioca esse ano que perdeu. E o Zarate, centroavante argentino, chegou hoje de manhã e foi apresentado, mas não vai nem para o banco porque só pode jogar a partir do dia 3 de agosto. Bom, mudando agora um pouco de assunto, o vôlei, a Liga Mundial, a fase final que acontece aqui no Maracanãzinho. O Brasil ganhou os 2 jogos da primeira fase. Hoje de manhã venceu o Japão por 3-0 com parciais de 25-16, 25-23 e 25-15. O Brasil que enfrenta agora os Estados Unidos na primeira partida semifinal deste sábado. Será que vai ser mais um show da seleção do Bernardinho, cara? Tem tudo para ser em casa, com a torcida a favor. Tem tudo para dar show de novo. Bom, tomara que seja, né? Vamos agora então para o rápido intervalo comercial. Desde 1991, a livraria Galileu é referência na venda de livros didáticos, paradidáticos e dos mais variados assuntos. Hoje, a Galileu é reconhecida como uma das mais completas livrarias do Rio de Janeiro, com 3 lojas bem equipadas, estoque para venda imediata, além do serviço de televendas e da livraria virtual. Você encontra a Galileu em Ipanema, Tijuca e no Largo do Machado. Bom, e ontem o reitor da UERJ, Ricardo Vieira Alves, recebeu para um almoço na sala da reitoria o candidato à prefeitura do Rio de Janeiro, Chico Alencar, da Frente Socialista, formada pelo PSOL e pelo PSTU. Isso mesmo, Thalita.
Os dois conversaram sobre a história e a importância da universidade para a capital fluminense em questões como saúde, educação e trânsito. Além disso, sobre possibilidades também de futuras parcerias, caso o candidato seja eleito. A ideia do reitor, que já recebeu o candidato do PMDB, Eduardo Paes, anteriormente, é ter uma boa relação com a próxima gestão da Prefeitura do Rio. Sim, os próximos candidatos a visitar a UERJ são Fernando Gabeira, agendado para o dia... Alessandro Molon, do PT, agendado para o dia 31 de julho. Fernando Gabeira, do PV, agendado para o dia 1º de agosto. Marcelo Crivella, do PRB, no dia 8 de agosto. Paulo Ramos, do PDT, no dia 22 de agosto. A candidata Jandira Fegali, do PCdoB, a ideia da reitoria é que ela seja convidada no dia 19 de agosto, mas a assessoria de imprensa da candidata ainda não confirmou a presença. Bom, agora vamos com o Ciro Mahomes ali no computador, que vai trazer um pouco mais informações sobre as eleições municipais. Olá, Thalita. Olá, Luiz. Bom, segundo a pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha nos dias 23 e 24 de julho, a liderança da Prefeitura do Rio está com o candidato Marcelo Crivella, do PRB. O ex-bispo aparece com 24% das intenções de voto. Logo atrás dele está a candidata Jandira Fegali, do PCdoB, com 16% das intenções de voto. A candidata encontra-se empatada com Eduardo Paes, do PMDB, devido a margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos, pois Eduardo Paes tem 13% das intenções. Na terceira posição está Fernando Gabeira, que tem 7%, seguido por Solange Amaral, com 5%. Chico Alencar, com 3%, Alessandro Molon e Paulo Ramos, que tem 2% cada um, e Vinícius Cordeiro, com 1%. Todos estão tecnicamente empatados. O restante dos candidatos não alcançaram 1% das intenções de voto. Votos brancos ou nulos são 16% e indecisos ou sem opinião somam-se em 10%. Em um eventual segundo turno entre Crivella e Jandira, o senador do PRB perderia para a candidata do PCdoB, por 38% das intenções de voto contra 45% para a comunista. É com vocês. Obrigado, Ciro. E essa foi mais uma edição do Telejornal UERJ Online. Não esqueça de acessar o nosso blog, que é blogdatvUERJ.blogspot.com. Até uma próxima conexão, Até lá.